Vamos lá, pessoal. No início ao conteúdo, né, a gente divide tudo aí em 7 aulas e a gente dá início à introdução à legislação e passa por infrações aí por hoje. Então, seguindo lá, o que a gente precisa saber de início? Os dispositivos gerais de legislação. Não tem como a gente começar a falar de trânsito sem compreender que existe o Código de Trânsito Brasileiro. Foi criado lá em setembro de 97, né? Finalzinho ali de 97, aí entrou em vigor e começou a ter as leis de trânsito. Então, tudo que pode e o que não pode, está tudo descrito lá no Código de Trânsito Brasileiro. Se você jogar lá no Google CTB Digital, você acessa ele na íntegra, né? Todos os artigos e dê uma lida lá. Não que vai cair exatamente todos os artigos lá, mas dê uma revisada. E isso é até bom para o dia a dia, né? Correria, infrações, algo que você precisa saber, saiba que vai estar tudo lá no Código de Trânsito Brasileiro. E a gente começa, né, aí o início com alguns artigos. Lá no artigo 1º, ele menciona que o trânsito, né, a ação de transitar, né, é se locomover de um ponto A para um ponto B, né, seja como pedestre, carro, bicicleta, seja lá o que for. Né, você estar em trânsito é ir de um ponto A para um ponto B. Não vou ficar abrindo todos os artigos aqui para não ficar tão maçante, mas vamos fazer uma interpretação em cima deles. Então, trânsito é a ação de se locomover de um ponto A para um ponto B, né, seja com veículo, bicicleta, a pé, você vai estar em trânsito. Os deveres. Lá no artigo 26, ele menciona que a gente deve transitar sem constituir perigo para si e os demais usuários da via. Isso é até meio óbvio, né? Então você vai ter que estar lá no trânsito em si, sempre respeitando os outros. É até fácil de compreender na teoria. Na prática, acaba não sendo bem assim, né? A gente vê muitas brigas e discussões no trânsito. Algo que a gente vai falar lá mais para frente ainda. E lá pode cair no teste muitas questões sobre os direitos, né? Os deveres e os direitos nossos, né? No artigo 1º ali, ele vai mencionar, no inciso, parágrafo, eu sempre confundo ali, que o trânsito seguro é um direito nosso como cidadão e o dever dos órgãos entregar esse trânsito seguro para nós. Aí a gente começa a ver alguns furos dentro da legislação, porque ele menciona que o trânsito seguro é um direito nosso e um dever dos órgãos entregar para a gente. Mas, se a gente for ver a fundo, o trânsito não é tão bem seguro, eles não entregam um trânsito 100% seguro aí para a gente. Ainda mais com essas mudanças no processo de habilitação e tal, né? Mas não entra em questão agora, né? Então a gente reforça que é um direito nosso, o governo, em se entregar esse trânsito seguro para a gente. Lá no 72, esse cai bastante lá no teste, não que caia o artigo, mas cai a interpretação, como eu já mencionei para vocês. Às vezes cai lá, é um direito de todo cidadão. Então lembra lá, o direito de todo cidadão é solicitar, né, por escrito, sinalização, fiscalização, implantação de equipamentos, bem como sugerir alterações em normas e resoluções. Então lá no teu bairro, você quer pedir uma sinalização, você quer pedir lá uma pintura, uma lombada, é um direito de todo cidadão solicitar ao órgão competente. E muita gente menciona, né? Ah, mas não adianta solicitar porque eles não atendem. Aí entra a questão da gente não conhecer a lei. Lá no 73, ele vai mencionar que além de ser um direito nosso solicitar, os órgãos eles devem analisar essas solicitações e responder em prazos mínimos. Se sim ou se não, se sim, quando vai ocorrer essa solicitação e se não, o porquê que não vai ser atendida essa solicitação. Então lembra lá, é um direito de todo cidadão solicitar por escrito, né, sinalização, fiscalização, implantação de equipamentos, bem como sugerir alterações em normas e resoluções. E no 74 é algo bem interessante, ele fala sobre a educação. Eu sempre gosto de discutir isso daí com os alunos. Lá no 74 ele menciona que a educação para o trânsito é um direito de todos e um dever dos órgãos entregar essa educação para a gente, né, mediante convênio, né, escolas públicas de trânsito. Aí a pergunta que eu sempre faço para o pessoal, né, é mediante estrutura própria ou convênio, escolas públicas de trânsito. Quem aí de nós que viu uma escola pública de trânsito? Está lá na lei que é um direito nosso. E muita gente fala, não existe escola pública de trânsito.
E eu mostro que existe, porém não é tão divulgado. A gente vê ali no Fazendinha, aqui, né, na região de Curitiba, existe a EPITAN, que agora alterou para o ABC do trânsito. Não vou conseguir deixar as imagens em maior tamanho, mas existe a Escola Pública de Trânsito no Fazendinha. Basicamente o que a gente vai fazer aí na autoescola, porém para a criançada, aberto ao público, né? Então fica a dica, quem tem criança na família, né, ou às vezes escola, um evento para a escola aí é algo muito legal. Tem o pátio lá com as ruas, né, a sinalização, tudo o que a gente vai ver aqui pela autoescola para a criançada. Porém, se a gente retornar aí nessa questão do artigo 74 da educação, a gente vê que é um direito nosso e um dever dos órgãos entregar para a gente, mas não é tão divulgado. E no meu ponto de vista, isso não deveria ser somente como um passeio para conhecer sobre situações de trânsito, ou lá na escola, como vocês provavelmente estudaram, um dia de trânsito, um dia do semáforo. No meu ponto de vista, deveria ser algo desde pequeno, igual a gente teve lá na escola. Português, matemática, geografia, ter uma matéria na escola sobre trânsito e de forma crescente, cada ano aprendendo situações, leis. Aí sim eu concordo em dizer que não precisa passar pela autoescola, não precisa ter aula mais obrigatória teórica. Né? Se a gente for ver, o governo tenta tirar, mas não tem nada na educação básica. Eu concordo em dizer, pode fazer igual que está o país, que não tem o processo de habilitação pela autoescola, não precisa passar pela aula obrigatória, né, como era até então, de que tinha que 15 dias, 45 horas teóricas para passar como obrigatoriedade. O governo está tirando tudo isso, mas se a gente for ver na educação básica, não tem nada. Então fica algo muito, imagine como vai virar o caos aí o trânsito em situações de acidente, em situações de pessoas desinformadas sobre leis, sobre sinalização, sobre infrações, por aí vai. Mas se é algo que o governo está querendo, né, está impondo, né, para a população, a gente tem que seguir dessa forma. Mas o meu ponto de vista, como instrutor e pessoa profissional da área do trânsito, eles deveriam focar em aplicar desde pequeno. Aí eu concordo, não precisar passar por obrigatoriedades. Mas aqui só para a gente reforçar quanto ao conteúdo, artigo 74, ele menciona lá dos direitos e menciona que a educação para o trânsito é um direito de todos e um dever, né, lá dos órgãos entregar essa educação para a gente, que na prática acaba não sendo tão efetivo. Seguindo lá, alguns órgãos, pessoal. No material de vocês vai ter lá um quadrinho bem descrito sobre os órgãos, né? Vai ter os normativos, executivos, legislativos, é algo bem complexo, né? Não foquem em aplicar tanto aqui, porque aqui a gente está fazendo um resumo, mas deem uma revisada, porque pode cair alguns lá. E os que eu vejo cair com frequência, eu reforço com vocês. O CONTRAN é um deles. O que seria o CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. Ele estabelece as normas e resoluções. Então, tudo quanto o processo de habilitação, as leis de trânsito, as resoluções em si, tudo o que pode, o que não pode, o que é alterado quanto ao trânsito, é esse carinha que manda aqui, que é o CONTRAN. Lembra lá. DETRAN é outro carinha que cai direto lá. Qual a função do DETRAN? Muita gente erra essa questão colocando que o DETRAN fiscaliza. Não, o DETRAN ele não fiscaliza. Você não vê uma blitz do DETRAN por aí. Quem faz a fiscalização do trânsito vai ser um órgão competente de fiscalização. Né? Por exemplo, Curitiba, né? A nossa região aí próxima, tem um órgão competente para fazer a fiscalização lá no trânsito. Já regiões, né? Cidades onde não tem um órgão competente para fiscalização, cabe a quem fiscalizar? Aí vai ser a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. Pode ver aí na nossa região aí, né, metropolitana, São José dos Pinhais, que quem faz as blitz da nossa região, quando vão fiscalizar o trânsito, pode ver que é Polícia Militar ou Guarda Municipal. Essa questãozinha também cai lá às vezes. Onde não tem um órgão competente, cabe a quem? Polícia Militar ou Guarda Municipal. O DETRAN, ele não fiscaliza. O DETRAN, ele forma condutor. Pode ver que o nosso teste, a gente fala onde que vai ser, no DETRAN, no DETRAN, no DETRAN. Tem que tirar digital lá no DETRAN. Então, reforçando, DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, forma condutores, bem como emite CNH, documentação do veículo e por aí vai.
Outro ali que eu vejo cair com muita frequência é a tal da JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infração. O que ela faz? Ela julga recursos de infração. Não entendi nada. Só você lembrar, se cair algo falando na prova sobre infrações, sobre recorrer, você como cidadão, se você levar uma multa, você pode recorrer a ela, né? E dar lá a sua versão, tentando julgar lá de uma forma que você estava correto, que foi aplicado indevidamente em si, né? Você tem que comprovar isso. Quem que vai analisar? A JARE. Então falou sobre infrações, lembra da JARE. Ela pode negar e você como cidadão pode solicitar mais uma vez. Em segunda instância, aí entraria o CETRAN com C, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Mas é que eu mais vejo no teste cair a tal da JARE, lembra lá. Dando início aí às algumas questões de artigos do código, o início da legislação é um pouquinho mais maçante, porque é a leitura dos artigos, mas eu vou tentar resumir para vocês o que fala alguns deles. Isso cai muito no teste lá, a classificação das vias. O que seria a via? Via é um conjunto, né? Desde a calçada, né? As ruas, por onde transitam pessoas, animais, os veículos, e lá no Código de Trânsito ele vai estabelecer algumas vias. Quais são elas? As vias rurais, né? Segundo o CTB, vias rurais, aqui em cima, deixa eu até colocar um pontinho para ficar melhor para vocês verem. Então aqui, ó, as vias rurais e as vias urbanas. Então isso cai muito lá no teste, pessoal. Então reforce bem essa parte, vias rurais e vias urbanas. Quais são as vias rurais aqui de início? Vai ter as rodovias e as estradas. Rodovia é a BR, né, que a gente geralmente vai viajar ali nela. A gente chama, né, acaba chamando ela de BR. As estradas é onde não tem pavimentação. E as vias urbanas, como a gente já vê pelo nome, né, as cidades, vão ser 4. As vias de trânsito rápido, as vias arteriais, as vias coletoras e as vias locais. Então reforcem esses nomes lá. Vias rurais, rodovia e estrada, vias urbanas, via de trânsito rápido, via arterial, coletora e local. Na prática, a gente consegue distinguir as diferenças entre uma e outra? Sim, consegue, mas não entra o foco da aula agora. O que entra o foco é o que pode cair no teste. E esses nomes caem, né? E o que a gente reforça ali na sequência, nos artigos 62 e 63, né? 61 e 62, perdão. Ele menciona que as velocidades máximas da via vão ser estipuladas pelas placas. Porém, onde não tem sinalização de trânsito, vai ter um limite máximo para você percorrer. Então, muita gente desconhece isso. Às vezes está viajando lá, não vê placa nenhuma de velocidade. Ah, eu posso pisar com os 2 pés no acelerador. Não, você deveria saber em qual via que você está, dessas daqui, porque mesmo sem ter a placa, né, a sinalização regulamentando a velocidade, você tem uma velocidade máxima a percorrer. E essas velocidades podem cair lá no teste. Então, voltando lá na rodovia, quais são os tipos de rodovia que vai ter? Pista dupla e pista simples. Pista dupla, geralmente 2 vai, 2 vem, dividida por uma mureta, né, uma segregação, onde os veículos não conseguem invadir as pistas, né, de um e do outro. Vai ser 110 para os carros e para os veículos, né, motocicletas, né, no geral, e 90 para os veículos pesados. Vamos falar assim, caminhão, ônibus, 90 km por hora. Então, 110 para os carros normais e 90 para os veículos pesados. Na rodovia de pista simples, aquela que é dividida somente por uma linha, essa que tem muita chance de acontecer acidentes frontais, né, em ultrapassagens indevidas, baixa somente para os veículos. Vai ser 100 km para os veículos e continua sendo 90 para os demais, né? Ou seja, caminhão, ônibus e por aí vai. Então, fechou as velocidades aqui. E nas estradas, que é onde não tem pavimentação, vai ser 60 km por hora para os veículos, não tendo sinalização. Reforçando, se tem a placa de sinalização, você tem que seguir a velocidade que está ali, né? E nas vias urbanas, a via de trânsito rápido vai ser 80 km por hora, onde não tem sinalização. As vias arteriais 60, vias coletoras 40 e as vias locais 30.
né? Então reforcem essas velocidades e os nomes das vias, porque é o que cai com muita frequência no teste. Um exemplo rápido, um condutor está transitando numa via arterial. Qual a velocidade máxima que ele pode percorrer? Vai ser de 60 km por hora. Só que a gente tem que ficar esperto nas pegadinhas, porque a gente vai lá para o artigo 62 e ele menciona que a velocidade máxima é estipulada pelo código. Porém, existe a velocidade mínima também. E qual que é essa velocidade mínima das vias? A velocidade mínima não vai poder ser menos do que a metade da máxima. Então fica bem simples. Via de trânsito rápido, a máxima é 80, a mínima é 40. Via arterial, 60, metade, 30. Então a mínima vai ser 30. E por aí, entre todas, a mínima vai ser sempre a metade da máxima. A pegadinha que cai no teste. Às vezes fala, o condutor está transitando numa via tal. Qual a velocidade mínima que ele pode transitar? O aluno, lendo rápido a questão, acaba marcando a velocidade máxima. Então fiquem espertos entre as velocidades mínimas e máximas. E dei uma revisada aí nos nomes e nas velocidades, beleza? Ainda algumas questões aí sobre conceitos também, faixa, pista e via, né? Qual a diferença? Existe diferença, já dando a resposta, né? Já perguntando e respondendo ao mesmo tempo, existe sim a diferença entre faixa, pista e via, e muita gente desconhece, acaba virando uma salada de nome, como eu sempre menciono. Então vamos lá, via é tudo, desde um lado ao outro. Lá na rua que você mora, desde o portão da tua casa até o portão do vizinho lá do outro lado, é uma via. Via é tudo, considerando calçada, tudo. Via é de um lado ao outro. Pista é entre meio fio. De um meio fio a outro meio fio é uma pista. De um meio fio a outro meio fio é uma pista. Então, via é tudo. Pista entre meio fio. E faixa, sim, faixa é onde os veículos estão transitando. Faixa é onde os veículos estão transitando. E fechou, somente algumas questões aí de conceito, né? A gente vai explicar melhor algumas questões mais para frente. E aqui o que divide o fluxo é a chamada linha, né? Muita gente mescla o nome, né? Faixa e linha. Então lembra lá, via é tudo, de um lado ao outro, pista entre meio fio, faixa, onde o veículo está transitando, e o que está pintado aqui no chão é chamado de linha. Né? Alguns conceitos somente aí. Identificação do veículo. Essa questãozinha cai direto lá no teste. Como se dá a identificação do veículo? Lembra lá que vai ser de forma externa e interna. A externa é as placas e a interna é a numeração do chassi gravado na estrutura do veículo. Lembrando, placa e numeração do chassi gravado na estrutura do veículo. Não é o número de chassi no vidro. Ele entra como uma identificação? Sim, ele entra como uma identificação. Mas se geralmente quebra lá o vidro e é reposto outro vidro, tem o pessoal que manda remarcar, mas geralmente coloca um vidro lá paralelo e não mandam, né? Paralelo que eu digo, né? De reposição, mas não mandam fazer essa numeração, não mandam gravar essa numeração novamente no vidro. Então, reforçando, identificação do veículo, às vezes cai no teste, é as placas e a numeração do chassi gravado na estrutura e não no vidro. E ambos batendo com o que consta no documento. Beleza? Sobre infrações a gente vai reforçar mais para frente, né? Depois dei uma analisada lá no material de vocês. Aqui outra questão que cai direto lá. Documentos de porte obrigatório e não obrigatório. Existe o tal do CRV. O que é o CRV? Certificado de Registro do Veículo. O que seria isso? É um documento para você transferir a propriedade do veículo, para você vender o seu veículo para outra pessoa. Antigamente era impresso assim, né? Os veículos que tem até hoje, né? Esse verdinho está no nome do proprietário até hoje, para transferir é somente com esse documento CRV. E atualmente, os veículos mais atuais, né, ali mais novos, ou por mais que seja um veículo mais velho, mas que passou por transferência recente, vai ser o tal do ATPVE, Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Digital. Lembrando, o que cai no teste às vezes é esse carinha aqui, ó, CRV. Ele é um documento de porte obrigatório?
Não, ele não é um documento de porte obrigatório, porque você vai utilizar ele somente para transferência. Vamos resumir, tem outras situações, mas vamos falar que é para transferência de propriedade. Você não precisa ficar andando com ele no dia a dia, somente na hora da venda. Agora vai ter o CRLV, a gente mencionou CRV. Aqui tem o L. O que é esse L? É de licenciamento. Então esse é o documento obrigatório que você vai ter que pagar todo ano. Hoje está lá na casa dos 90 e poucos reais, né? Eles sempre fazem um reajuste. E quando você paga essa taxa anual, ele vai liberar esse documento do veículo no seu celular. Antigamente era impresso, hoje é tudo digital o documento do veículo. Pagou a taxa, ele vai liberar lá o licenciamento anual. Então, falou, documento de porte obrigatório do veículo, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento Veicular. Lembra que esse é de porte obrigatório. Então, por parte do condutor, é a CNH, né, em original, né, original ou digital, não vale fotocópia, tal, não. Às vezes cai em questão que pode apresentar cópia da CNH com a identidade. Não, é válida somente em original, seja por meio físico ou digital ali pelo aplicativo. E o documento do veículo, lembra lá que é o CRLV. Uma questão que cai lá e a gente vai reforçar mais para frente é sobre infrações. Falta de porte do documento, ou seja, você tem a CNH ou você tem o documento do veículo, mas você esqueceu em casa, a infração leve somente. Você vai ficar retido até conseguir apresentar o documento. Na questão da CNH, como eu falei, é a mesma coisa. Ah, eu tenho a CNH, mas eu esqueci em casa e estou sem o celular, e você foi abordado, é só infração leve. Agora, você não ter a CNH é outros 500, que a gente vai mencionar na aula seguinte. Você não ter a CNH, aí caracteriza infração gravíssima, vezes 3, que dá R$ 880 hoje, no mínimo, né? Pode virar uma bola de neve e ter muito mais infrações. LADV, o que seria essa LADV? Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Vocês passando no curso teórico aí, né, passando no teste teórico, o Detran lá no sistema dele vai liberar esse documento para vocês. É uma carteirinha para vocês poderem dirigir o carro lá como aprendiz, né? Hoje, obrigatoriamente por autoescola, né? Ainda estão com liberações de instrutor autônomo, não entrou nada em vigor disso, mas é o que te libera para você fazer as aulas no carro, né? Licença de aprendizagem licença de aprendizagem de direção veicular, a tal da LADV ou LADV. O que eu reforço desse documento? Ele é de porte obrigatório nas aulas e, muito mais importante, no teste prático. Você vai chegar lá no teste prático, o examinador vai olhar para você, vai pedir lá o teu documento, né, a tua CNH, não, perdão, teu RG, né, CNH você está sendo candidato a tirar, né, a obtenção. Então você vai entregar teu RG e junto do teu RG você vai ter que entregar esse documento aqui. Então cuidado para não esquecer lá no dia do teste. E reforça a questão de observações também. Quem saiu lá com o uso de lente corretiva, né, o uso de óculos, fica esperto para não esquecer lá do óculos no dia do teste. Beleza? Aprovação. Teórico, bem simples aí, né? Então lembra lá que você vai fazer uma provinha que tem uma duração de 60 minutos, né, 1 hora, então dá tempo tranquilo de responder. E dessa 1 hora você vai ter 30 questões objetivas para você responder lá. Das 30, tem que acertar 20. Acertou mais? Show de bola. Acertou menos que 20, tem que fazer o reteste. E o prático, né, não tem mais baliza, caiu por água abaixo aí recente. Antes você tinha que fazer a baliza e depois da baliza sair para a rua. Agora não, agora você já vai direto para a rua. Não tem mais a baliza. Podem ficar tranquilo quem tem medo da baliza ali, porém vai ser avaliado lá na prática alguns critérios, né? Então não tem a baliza, mas o examinador acaba fazendo um trajeto um pouco maior com o carro. Isso a gente vai esclarecendo mais para frente. Fez lá a provinha teórica, acertou as 20 questões, foi para a aula prática, fez tudo certinho lá no dia do exame, né? Não cometeu as infrações lá, né? Não estourou a pontuação que está, né, em trâmite, né? Era antes 3 pontos, agora nessa nova lei eles vão avaliar em cima de infrações de trânsito e não vai poder estourar 10 pontos, né?
Isso está em transição até o momento, início de 2026. Né? Então eles vão avaliar você, deu tudo certinho, só esperar que você recebe a habilitação em poucos dias. No aplicativo do CNH do Brasil já vai aparecer ela meio que na sequência, meio que na hora já vai estar disponível para vocês acessarem. Porém, pode ter lá o tal do reteste, como eu já mencionei ali no início, né, no momento da apresentação a vocês. Reforço, né, é normal, não desista, às vezes caso aconteça, é um processo um pouco árduo, porque o governo exige esse processo, exige passar por esses exames. Como eu já mencionei, eu, quando fiz lá meu teste de habilitação, reprovei no psico, na avaliação psicológica, tive que fazer o reteste. No de moto eu passei de primeira, né? No de carro acabei reprovando, fui lá na segunda vez, fiz o reteste, na segunda vez eu passei. Então é algo compensador, algo que vocês vão ter para o resto da vida, claro, tendo cuidado com infrações. Então não desistam, pessoal. Vamos lá, confiante que todo mundo vai passar de primeira, mas caso ocorra alguma reprovação, é normal, pessoal. É um processo, todo mundo está sujeito a isso. E hoje eu aplicando, né, sendo especialista na área de trânsito, né, instrutor, diretor, tudo em questão de trânsito, eu também reprovei quando fui tirar minha habilitação há anos atrás. Então, é algo normal, mas vamos confiante que todos vão passar de primeira. A habilitação. No início, quando você pegar ela, vai ser somente um teste no momento, né? Como assim um teste? Eles vão estar te avaliando, não é? Você pode pegar a habilitação, você pode sair fazendo várias multas. Não existe pontuação nesse momento inicial. Então toma cuidado que nesse um ano primeiro habilitado, que é a chamada permissão ou provisória, você não pode cometer nem infração grave, nem gravíssima, e nem duas médias. E isso cai lá no teste. Lembra lá? Pegou a permissão. Para você poder pegar a tua definitiva, você não pode cometer nem grave, nem gravíssima e nem duas médias. Lembra lá? Eu cometi uma leve, eu cometi uma média, não dá nada. Você não pode cometer nem grave, nem gravíssima e nem duas. Reincidência quer dizer ser duas, né? Cometer duas médias. E se eu cometer essas infrações, o que vai acontecer? Caracteriza a não obtenção da CNH definitiva. Você não vai conseguir renovar a sua CNH e você vai ter que começar o processo tudo de novo, fazer as aulas, fazer os exames, fazer lá o teste prático, tudo de novo no Detran. Então tomem muito cuidado nesse primeiro ano de habilitação. Beleza? Principalmente quem tem carro no nome, carro, moto no nome. Tomem cuidado lá. Sobre as categorias, um resumão aqui sobre as categorias. Categoria A, que é para moto, né? Veículos de 2 ou 3 rodas. B, veículos até 3.500 kg e com no máximo 8 passageiros. Veículos até 3.500 kg e com no máximo até 8 passageiros. Né? Essa eu garanto que todos vocês aí estão tirando. Às vezes acontece do aluno chegar e dar entrada somente em moto, mas é mais raro. Né? A C vai ser para veículos com mais de 3.500 kg, mas continua os 8 passageiros. Lembra lá? Continua os 8 passageiros, só aumenta a questão do peso. É aquele caminhão pequeno, né? Esses caminhões de entrega, caminhão de material de construção, né? Esses caminhões basculantes, né? Eles vão entrar tudo nessa categoria C. A D vai ser veículos com mais de 8 passageiros. Com mais de 8 passageiros. Ônibus, micro-ônibus, van. A van entra aqui nessa parte? Depende. Se a van estiver que é para passageiros no documento e tiver que é mais de 8 passageiros, aí precisa da D. Se no documento não constar nada de passageiro ou ser inferior, né, como a gente mencionou, aí você pode dirigir com a B. Né? Então lembra que a D é para mais de 8 passageiros. E a E, que é a maior de todas, né, para carreta, unidade acoplada com mais de 6 toneladas. Dei uma reforçada quanto às categorias, porque às vezes pode cair lá no teste perguntinhas sobre elas. Né? E lembrando que quanto maior a habilitação, ela supre a necessidade das anteriores. A única que é a parte, vou até rabiscar aqui,
poxa vida, não vou conseguir rabiscar, tirar a canetinha, mas a única aqui que é a parte é a categoria A. A A é para moto, né? Para você tirar a C, D ou E, tem que ter obrigatoriamente a B. Para você tirar C, D ou E, tem que ter obrigatoriamente a B. Existem formas de pular de uma para outra aqui, pessoal. Reforcem no material de estudo de vocês, né? Tem os anos, né, em si de uma para outra. Não estou com a canetinha aqui para poder riscar o slide. Não vai dar, só deixa eu confirmar. Não vou conseguir riscar, pessoal. Se eu conseguisse, eu até passaria para vocês tirarem um print aí. Mas reforcem no material de estudo de vocês, que lá tem o prazo lá para passar de uma para outra. E isso também pode cair no teste, beleza? Reforcem as habilitações e a forma de passar de uma para outra. Infrações de trânsito. Chega um pouquinho ali da parte de introdução, a parte ali mais maçante do início do processo, e a gente parte agora para infrações de trânsito, né? Então vamos tentar fazer um resumão aí do que pode cair no teste do Detran Paraná. Alguns conceitos iniciais. Penalidades são punições previstas pelo Código de Trânsito aplicáveis aos infratores, ou seja, tirar um dinheirinho do bolso lá por ter feito algo de errado no trânsito. Pergunta que cai lá com frequência: de quem é a responsabilidade da infração? Responsabilidade da infração. Lembra lá que é do proprietário do veículo ou do condutor, né? Então vai ter infrações de responsabilidade do proprietário, né, como alteração de característica, trocar a lâmpada lá, trocar escapamento, como eu falei, é o que a galera mais perde, a permissão que a gente mencionou anteriormente é por causa do escapamento. Escapamento é infração grave e você não pode cometer grave na permissão. E de quem que é a responsabilidade do escapamento? É do proprietário. Você não consegue passar essa multa para outra pessoa. Então, se levar essa infração, você acaba perdendo aí a permissão e tem que começar o processo tudo do zero. E daí tem a responsabilidade do condutor. O que é a responsabilidade do condutor? Passar acima da velocidade no radar, passar no sinal vermelho, né? Então você pode apresentar outra pessoa, ou seja, quem estava conduzindo naquele momento o veículo, né? Não necessariamente era você. Então, se você tem um carro lá no teu nome, emprestou lá para um irmão e ele passou no radar, aí a responsabilidade vai cair ao condutor. Essa pessoa pode ir lá preencher o auto de infração de trânsito e assumir que foi ela que estava conduzindo o veículo naquele momento. Então, auto de infração de trânsito, que é o que a gente mencionou aí agora, ocorrendo a infração prevista pelo Código de Trânsito, vai ser lavrado o AIT, auto de infração de trânsito. Tipo da infração cometida, local, data, hora, identificação do veículo, o código do agente que aplicou a multa em si, né, prontuário e assinatura do condutor, aqui se você foi pego fazendo algo de errado. Né, então, tomem cuidado lá. E quanto a essa questão das infrações, o que pode cair muito, pode não, cai com muita frequência, então reforcem, é a natureza. Então lembra lá que a natureza das infrações vai ter a leve, média, grave e gravíssima. Quanto à pontuação, 3, 4, 5, pulo 6 vai pro 7. Reforcem isso aqui, pessoal, cai muito lá no teste. Interpretação simples. Um condutor cometeu uma infração leve e uma gravíssima, e o outro cometeu duas médias. Quais são as respectivas pontuações? Não é a intenção de responder agora, né, mas só dando exemplo. Então, reforcem a natureza da infração e a pontuação. Isso cai com muita frequência lá e é só fazer uma sominha básica. Valores não cai no teste, mas como os alunos sempre perguntam, então a gente vai passar aí brevemente os valores. Uma leve, R$ 88,00. Uma média, R$ 130,00. Grave, R$ 195,00. E a gravíssima, a maior de todas, R$ 293,00. Poxa, professor, mas você mencionou agora há pouco lá que dirigir sem habilitação, né, não ter habilitação, é gravíssima, que dá R$ 880,00. Como que dá R$ 880,00 se a maior é R$ 293,00? É porque entra o tal do fator agravante. O fator agravante multiplica
o valor das infrações gravíssimas. Então, falou um valor maior que 293, você já sabe que é gravíssima. Lembra lá? Ele pode multiplicar por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 e até 60 vezes, que dá 17 mil reais, né, de multa. E agora, o que pode ser tão pesado de você cometer lá no trânsito que dê 17 mil reais de multa? E aí a gente vai esclarecer algumas delas aí na sequência, né? Reforçando quanto à questão da fiscalização, né, da aplicação das multas, como a gente mencionou ali no início da aula, lembra que o competente para fiscalizar é o servidor civil, né, ou seja, onde tem um órgão específico de fiscalização, a gente deu o exemplo de Curitiba, e onde não tem um órgão competente de fiscalização, lembra lá de quem que é a responsabilidade? Polícia Militar e Guarda Municipal, né, ou Guarda Municipal. Lembrando que não é do Detran. Detran não fiscaliza. Detran forma condutor e emite documentação. Então, reforce que do responsável por fiscalização, às vezes cai essa interpretação lá. O arquivamento da IT a gente mencionou também, né, que pode ser julgado, né, de forma irregular, você pode recorrer, lembra que é a Jari que analisa, né, e em segunda instância o CETRAN. Ela pode negar, você pode solicitar de novo, em segunda instância daí é o CETRAN. Então lembra lá, Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infração, e em segunda instância o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. A advertência por escrito, né? Aqui alguns conceitos ainda, até a gente explicar, né? Para a gente partir para a explicação das infrações. O que seria advertência por escrito? Né? Vamos dizer do tempo de escola. Se você não levou, eu garanto que algum parente, algum familiar levou advertência. E eu sempre faço essa interpretação com os alunos. Quando você levava uma advertência lá quando pequeno, você tinha que tirar dinheiro do teu bolso? Você tinha que pagar por essa advertência? Não, não pagava. Talvez um castigo, não poder brincar ou algo do tipo. Agora, tirar dinheiro do bolso, você não fazia isso. Né? Então é a mesma coisa a advertência por escrito na parte de trânsito. É como se fosse uma bonificação. Se você, nos últimos 12 meses habilitado, não ter cometido, né, nenhuma infração, e você cometeu uma infração leve ou média, é como se fosse uma bonificação, lembra lá? Não ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. E por acaso você cometeu uma leve ou uma média, não entra grave nem gravíssima, é leve ou média. Vai ser convertido somente para advertência, não tendo, né, questão de valor para você pagar e nem pontuação. Então lembra lá, não tendo pontuação e nem o valor da multa. É como se fosse uma bonificação. Então lembra lá da advertência. Uma questão que eu vejo cair no teste às vezes é falando do transitar na ciclofaixa. Né? Lembra que transitar na ciclofaixa é infração gravíssima vezes 3, que vai dar R$880. A gente vai explicar mais para frente. Então, se é gravíssima, ela não se enquadra em advertência. E muitos alunos marcam lá que transitar na ciclofaixa é advertência. Não, é gravíssima vezes 3. Lembra que a advertência só se enquadra em infrações leves ou médias. Lembra lá. E aqui sim, né, a questão dos fatores agravantes que a gente mencionou. Vamos ver algumas delas. Fator agravante vezes 2. Dirigir o veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Eu tenho habilitação de carro, mas peguei a moto do meu amigo lá e fui parado. Infração gravíssima, vezes 2, que vai dar seus 500 e pouco ali, quase R$600. Fator agravante vezes 3, que dá os 880, que a gente mencionou. Então lembra lá, dirigir o veículo sem possuir habilitação, no mínimo R$880. Tem outras infrações na sequência do artigo ali, né, 163 e 164, que é você dirigir sem habilitação e entregar a direção do veículo à pessoa não habilitada. Então entra mais infrações com o mesmo valor aí, né, na sequência, artigo 162, 163 e 164. Dirigir com a CNH suspensa ou cassada também, né? Suspensa ou cassada a gente já vai falar mais para frente. Transitar com veículo sobre calçada,
passarela, ciclofaixa, ó, que a gente mencionou, canteiro central, acostamento, tudo isso vezes 3. E transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Como assim? Essa aqui cai lá, pessoal. Às vezes cai lá. Qual das alternativas abaixo da suspensão? Essa infração aqui da suspensão, que a gente já vai mencionar o que é isso. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. É só você fazer uma conta básica. Né? Vamos pegar 100 km por hora, vamos fazer algo redondo. 50% é metade. Então, o que seria metade de 100 km por hora? 50. Então, você pega a velocidade lá regulamentada, que é 100, e soma com essa metade, ou seja, com esses 50%. 100 km por hora, com mais metade dele, com 50 no caso, 150. Se ele tiver o condutor acima de 150 km por hora, ou seja, mais de 50% acima do limite da via, ele vai estar cometendo uma infração gravíssima vezes 3. Lembra lá. Isso em qualquer outra via. Né? Vamos falar 60 km por hora. Metade de 60, 30. 60 com 30, 60. 70, 80, 90. Se ele tiver a mais de 90 km por hora, numa via de 60, estipulada, né, regulamentada 60, ele vai estar cometendo essa infração aqui. Fator agravante vezes 5, que dá os R$ 1.467 de multa. Fator agravante vezes 5. Hoje, né, a não ser que eles ajustem os preços, geralmente anualmente eles ajustam, né, o preço das infrações, vezes 5 dá R$ 1.467. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar socorro. É você causar um acidente e não prestar socorro à vítima. Gravíssima vezes 5, além também da suspensão do direito de dirigir. Ultrapassar pelo acostamento, interseções ou passagens de nível. Lembra lá, dirigir, transitar, né, com veículo em acostamento é gravíssima vezes 3. Agora, ultrapassar, quem aí que estava viajando, pegou aquele congestionamento e sempre tem aquela pessoa que se acha esperta e vai lá pelo acostamento. Se for pego pela fiscalização, artigo 202, ultrapassar pelo acostamento, gravíssima vezes 5, que dá os R$ 1.467 de multa. Ultrapassar em curvas, aclives, declives, né, subidas e descidas, faixa de pedestre, pontes, viadutos, túneis, né, em locais que aumentem o risco de acidente, e onde que é proibida a sinalização. A gente vai explicar mais para frente, mas lembra lá, onde que é proibido ultrapassar? Na linha contínua amarela. Então lembra lá, linha contínua amarela não pode atravessar. Se você for pego atravessando em cima da linha contínua amarela, vai ser infração gravíssima vezes 5. Isso a gente vê muita pessoa cometendo, hein? E às vezes a pessoa nem imagina que pode dar uma multinha tão salgada assim. Conduzir transporte escolar sem autorização. Então, para você dirigir uma van escolar, você tem que ter o curso chamado escolar. Se você for pego sem o curso, dá essa multinha aí vezes 5. Essa última aqui dá até para passar. E vamos lá. E agora, o que pode dar aqui, né? Mudou até a cor do slide. Dirigir sob a influência de álcool ou substância psicoativa. Recusar-se ao teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância. Disputar corrida, promover competição lá na via sem permissão da autoridade de trânsito, exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, forçar passagem em veículos em sentidos opostos, né? Então tá lá os veículos transitando em sentidos opostos e você forçar a passagem entre eles. Tudo isso entra em infração gravíssima vezes 10 e vai dar os R$ 2.993, quase R$ 3.000 de multa. E aí que eu gosto, né, de reforçar com vocês. Pode ver que tudo que for mais pesado, causar acidente, não socorrer a vítima, dirigir sob influência de álcool, recusando ao teste, exibindo manobra perigosa, forçando passagem, tudo que a gente mencionou é no máximo vezes 10, que só dá quase R$ 3.000 de multa, 2.900 e pouquinho. O que pode ser tão mais grave que isso que chega a R$ 17.000 de multa? Vamos lá por partes.
Primeiro vezes 20, que vai dar quase R$6.000 aí. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Como assim? O que é isso? Vamos interpretar ali o artigo 253. Vamos falar que a gente utilize nossos veículos, a gente é uma classe trabalhadora ou algo do tipo, e a gente vai lá nas ruas para fazer uma greve ou algo do tipo. Ah, mas a gente não está bloqueando, né, a via, a gente não está interrompendo o trânsito, a gente está só na faixa da direita, mas você está perturbando a circulação. Então, se você estiver lá utilizando o veículo para perturbar, interromper a circulação, entra em fator agravante vezes 20, que dá quase R$6.000 de multa. Então, fica aí meio que no ar, né? É esquisito falar que você omitir socorro, dirigir embriagado, tudo é muito mais leve, segundo o código, do que você utilizar o veículo para interromper, restringir ou estar perturbando a circulação. A intenção não é falar sobre política em aula, mas até 2016 só existia fator agravante até vezes 10. Até vezes 10 era o maior. Aí lá o governo em 2016 criou a vezes 20. Como a gente mencionou, usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. E na sequência, também pode ver que é o mesmo artigo, 253, eles criaram a vezes 60. O que pode ser tão pesado que dá esses R$17.000 que a gente está mencionando? Aplica-se a multa gravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no capítulo. Como assim? Não entendi nada, professor. Olha lá o artigo que a gente mencionou, 253. Ou seja, quem está perturbando ou interrompendo a circulação, vezes 20. E quem está organizando essa situação, aos organizadores, vezes 60, que dá os R$17.000 de multa. Como eu falei, não é a intenção falar de política, mas é estranho, né? Tudo que a gente mencionou anteriormente é um valor bem menor, né, de infração, né, de valor de multa, mas utilizar o veículo lá para interromper e restringir, ou ser um organizador disso, é muito mais grave. Como falei, mais uma vez reforço, não é a intenção de discutir política em aula, mas não fica meio que no ar assim de dizer que é justamente para que a população não saia para as ruas? Todo mundo que esteja lá nas ruas, fazendo lá uma determinada greve ou algo assim, vezes 20. E as pessoas que estão organizando, vezes 60. Né? Até então, antes, era só vezes 10. Em 2016, entrou essas duas. E em caso de reincidência, aplica-se o valor da multa em dobro. Imagine se você for pego fazendo duas vezes. Reincidência, mais uma vez lá reforçando, é duas vezes. Se você for pego, o valor de qualquer uma dessas infrações, cometendo duas vezes, é aplicado em dobro. Né? E lembrando que o fator agravante só incide no valor da multa e não da pontuação. Todas elas são gravíssimas, então lembra lá que a pontuação continua sendo 7 pontos. Suspensão. O que seria a suspensão da CNH? Você lá pode ficar, dependendo de uma determinada situação, que a gente já vai mencionar, você vai ter que ficar lá um tempo sem poder dirigir, varia de 3 meses a 1 ano. O que eles geralmente dão, né, aqui no nosso Detran do Paraná é de 6 meses ou 1 ano. Depende da infração que você cometeu ou por que levou a você ter essa suspensão do CNH. Então você vai ter que ficar esse prazo que eles estipularem, como eu mencionei, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, sem poder dirigir, e daí faz um cursinho de reciclagem, que é um curso parecido aí com essas aulas que a gente está aplicando, e daí você faz uma provinha teórica e pega a habilitação de novo. Então vamos lá para algumas infrações que dá automaticamente a suspensão do direito de dirigir. Uma delas, se você for pego dirigindo alcoolizado, recusar-se ao teste, ameaçar pedestres e demais veículos, se for pego fazendo isso, disputar corrida, promover competições sem a devida liberação, exibir manobra perigosa, deixar de prestar socorro, forçar passagem, transpor bloqueio policial, transitar em mais dos 50% da via que a gente mencionou anteriormente e conduzir motocicleta sem capacete, né? Bem como
malabarismo, empinando moto aí para piazada, reforço, e a galera que gosta disso, se for pego, dá suspensão do direito de dirigir. E crianças, lembra lá da idade, criança menor de 10 anos na garupa da moto, também vai dar a suspensão do direito de dirigir. E por último aqui, que a gente mencionou lá, de usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Beleza? Então, suspensão é algo mais leve. Cassação é algo mais pesado um pouco. O que vai dar a cassação? Se você for pego dirigindo com o direito de dirigir suspenso, ou seja, você já está suspenso, que é o que a gente mencionou aqui, e você insiste em dirigir suspenso, se você for pego dirigindo com a CNH suspensa, vai dar automaticamente a cassação. Ou condenado, esse que cai direto lá no teste. Então lembra lá, o que dá cassação? Condenado judicialmente por delito de trânsito, você ser julgado por ter cometido um crime, né, judicialmente, um crime de trânsito. Muita gente erra essa questão colocando que dirigir alcoolizado dá cassação. Não, dirigir alcoolizado dá a suspensão, não é tão pesado assim, né? De primeira vai dar só a suspensão. A cassação, como a gente mencionou, dirigir estando com direito de dirigir suspenso ou condenado judicialmente por delito de trânsito. Porém, entra a questão dos fatores reincidentes ali, né? Ou seja, você cometer 2 vezes as seguintes infrações. Se você for pego fazendo 2 vezes, aí dá a cassação. Dirigir com a CNH de categoria diversa, entregar a direção à pessoa não habilitada, dirigir sob influência de álcool ou entorpecente, né? Aí que eu reforço, né, que a gente mencionou. Dirigir sob influência de álcool, primeira vez só dá suspensão. Segunda vez, se você for pego a segunda vez, aí sim a cassação. Disputar corrida, promover competição esportiva sem autorização, demonstrar ou exibir manobra perigosa, tudo isso vai dar cassação, você perde a tua habilitação e você vai ter que ficar 2 anos sem poder dirigir. E somente após 2 anos, dar entrada na habilitação novamente. E o condutor condenado judicialmente, né? Ou no caso, vamos reforçar, não necessariamente entraria judicialmente aqui, mas o condutor condenado, né? Entraria também, na verdade, né? Porque é algo de crime. Então, por receptação, descaminho, contrabando, ele está cometendo um crime, né? Ele vai ter a cassação por 5 anos, ou seja, ele vai perder a CNH por 5 anos, vai ter que ficar 5 anos sem poder dirigir, para daí dar entrada no processo de habilitação do zero, refazer tudo do zero, só que somente após 5 anos. Um vídeo aqui para a gente dar uma risada, pessoal. Provavelmente vocês já devem ter visto um vídeo mais antigo, né? Esse condutor, ele foi pego por causa do contrabando. Se habilitado na época, ele levou a cassação por 5 anos, por causa do contrabando. O que mais para a gente dar uma risada lá? Só tirar o apontador. Tava indo pra onde? Minha casa. Tava correndo por causa da polícia que tava atrás? Não vi polícia. Não vi não, não. Se perdeu com o carro? Aconteceu um acidente, né? Tava levando cigarro pra onde? Pra casa, pra me fumar. Era do meu consumo. Espera aí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Certo. O resto da vida? É, porque já compra uma vez só, né? Pra não tá indo uma vez. Porque eu vou consumir aqui pra acabar aí, ó. Já acaba com a vida de uma vez. É pro consumo, ó. Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Aqui outro, Pra quanto aqui tempo outro, vai ó. dar mais ou menos? Não, aquele lá vai dar pra nem um dia, porque não é minha mais, acabou, né? Tá, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Mas eu não sei não, né? Era pro resto da vida, né? Mas
Cabeça sua tá machucada aí, foi do acidente? Acho que foi. Foi. Correndo Foi. da polícia? Não, eu não corri de polícia não, moço. Ele falou que todo esse cigarro que tá dentro do Monza era para consumo próprio dele. É mentira dele, ele é um gozador. Eu fumava um maço por dia, infartei. Imagina ele fumando toda essa porcaria, ainda mais cigarro do Paraguai. Folgado, gozador. O bicho é tão folgado e tão aceso que tentou desvirar o carro para tentar ir embora depois do carro capotado. Diz que estufou até as veias do pescoço, tanto fazer força para tentar virar o Monza e não conseguiu. Além de ser um carro pesado, carregado de caixa de cigarro, que também é pesado. Então, tem mais pra gente dar uma risada, né? Então, ele foi pego por causa do contrabando. Imagina a quantidade de cigarro. Se habilitado, ele levou lá a cassação por 5 anos, podendo fazer o processo de reabilitação somente após esse prazo aí. Reciclagem é um curso aí semelhante ao que a gente está passando, né? Para quem que vai fazer esse curso de reciclagem? Se cometer as infrações que a gente mencionou, quis dar lá a suspensão, né? Se você for ser um infrator contumaz, aquela pessoa que faz várias infrações iguais num curto período, né? Se envolver em acidente grave, qualquer momento que eles acharem que você tem que fazer o curso de reciclagem, eles vão bloquear a tua CNH lá no sistema e vão pedir para você fazer a reciclagem. Algumas medidas administrativas, brevemente. Retenção no veículo. O que seria isso? Ter o veículo, né, parado no local da abordagem até que seja regularizado o que está de errado. Geralmente isofilme, né, sem cinto, se for parado ali, se estiver sem cinto, sem estar portando, né, a CNH, você vai ser retido, né, o veículo vai ficar retido até você conseguir mostrar a tua CNH. Estar também sem CNH, além da infração que vai dar, é óbvio, mas o veículo fica retido até alguém habilitado conseguir lhe retirar o veículo, ou eles podem liberar o veículo lá mediante o recolhimento do CRLV, lembra lá do documento de porte obrigatório. Mas o que entraria lá esse liberar? Geralmente carro, o que eu vejo acontecer com frequência, carro rebaixado. Quem está viajando principalmente, está longe de casa e acaba sendo parado lá na Blitz e com carro rebaixado de forma irregular, sem ser legalizado. Eles podem bloquear o documento no veículo, aplicar as multas de alteração de característica, a pessoa vai ter que pagar lá os valores, corrigir o que está de errado no veículo, né? Levar para uma vistoria em um local específico, mostrar que o veículo está ok, né? Passando por uma perícia ali, para daí eles poderem liberar a documentação do veículo no sistema novamente. Remoção, essa cai direto lá no teste. Lembra lá, a remoção do veículo ocorrerá quando estiver estacionado em desacordo com a legislação, ou seja, estiver fora, né, estacionado no local incorreto, ou quando o veículo for imobilizado na via por falta de combustível. Muita gente não conhece isso, mas está lá, pane seca. Né? Quem já viu a pessoa ter aquele galãozinho buscar gasolina? Não pode, você tem que se certificar que o seu veículo está em boas condições para trafegar, bem como combustível suficiente. Se for pego, né, por ter acabado o combustível, infração média, que dá R$130 aí, e o veículo pode ser removido. A gente sempre fala na brincadeira, porventura pode acontecer um dia lá, né, de não estar marcando direito combustível, acabar o combustível e você ficar na rua. Dica, abre o capô, sinaliza, coloca o triângulo, liga o alerta. Se passar uma fiscalização, opa, o veículo estragou, já chamei o seguro, né, já acionei o seguro, já chamei o guincho, já chamei o mecânico, ele está vindo. Fechou, né? O veículo, todos os veículos estão sujeitos a falhas e panes. Isso não dá nada. Agora, se você falar que acabou o combustível, além da multa, o veículo pode ser removido. Aí vai sair o preço praticamente, né, de encher o tanque aí, em questão de valor, né? Além da dor de cabeça. E essa aqui cai lá direto no teste. Lembra lá, não se aplica a remoção ao veículo estacionado na contramão de direção. Como assim na contramão? Vamos falar que tem uma vaga específica de estacionamento e você chegou com o teu carro lá, estacionou nesse lugar, porém com o veículo no sentido contrário, ou seja, na contramão. Dá multa por estar na contramão, mas não se aplica a remoção.
E para a gente finalizar aqui, né, às vezes cai questões sobre crime. Lembra lá, pessoal, crime é algo mais pesado. Eu sempre faço essa interpretação ali, né? Entre crime e infração. O exemplo que eu dou geralmente para os alunos. Se eu avançar lá uma sinalização de pare e acertar um ciclista, né? Sinalização R1, que é a parada obrigatória, e acertar um ciclista, o que eu vou estar cometendo? Muita gente fala crime. Não, não vou estar cometendo um crime, porque eu desrespeitei a placa de parada obrigatória e, por consequência, digamos lá que eu acertei o ciclista. Mas foi uma desobediência no trânsito que acarreta uma infração gravíssima, né? Mas só isso, né? De momento. Agora, digamos esse mesmo exemplo. Avancei uma sinalização de parada obrigatória, acertei o ciclista, mas tinha ingerido bebida alcoólica. Além de infração de trânsito, se torna um crime, porque você assume o risco, você assume essa situação. Né? Então, alguns crimes que eu vejo cair lá. É bem extensa a parte. Dei uma lida lá no material de estudo de vocês. Aqui eu trago algumas que eu vejo cair no teste lá. A quantidade do álcool lá no sangue, sou leigo nesse sentido, mas lembra dos 6 dg ou 0,3 mg. Né? Então entraria como crime, né? Dirigir sob influência de álcool. Né? O 6 dg ou 0,3 mg. Lembre desses números, pessoal. Eu vi uma vez cair na prova do aluno, sou leigo, né? Como que é calculado isso, né? Tem a questão do bafômetro, mas lembra do tal do 6 dg ou 0,3. 6 ou 3, né? Metade do 6 ali. Que entra o que a gente comentou, né? Se você, o exemplo que eu dei ali do ciclista, estiver tranquilo ali, é só ter avançado, a sinalização de pare entraria como infração. Agora passou a ter ingerido bebida alcoólica, entraria como crime. E por último, aqui, né, o que eu mais vejo cair em situações de crime no trânsito é exatamente essa daqui. Assinale abaixo a questão que caracteriza crime de trânsito. Lembra lá, dirigir sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Dirigir sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Essa que eu mais vejo cair no teste. O que seria isso? Você não tem habilitação, ou tua CNH está cassada, e você ainda dirige lá, gerando perigo, ameaçando as pessoas, os pedestres em si, aí entraria como crime. Né? Essa é o que eu mais vejo cair. Lembra lá, pessoal? Mais uma vez para a gente finalizar aqui, reforçando. Assinale alternativo que caracteriza crime, dirigir sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Reforcem, né, no material de estudo de vocês. Aqui a gente fez um resumo. Claro que pode ter outras questões que caiam lá que a gente acabou não mencionando aqui em aula. Então dá uma revisada lá no material. Beleza, pessoal? E de momento fechou aí.